Evite esse erro comum ao investir e proteja sua liberdade financeira antes que seja tarde. Existe um erro silencioso acontecendo com a maioria das pessoas que tenta construir liberdade financeira. E o mais perigoso é que ele não parece um erro no começo. Ele parece apenas uma fase normal, parece parte do processo, parece até algo necessário para aprender. Só que com o passar do tempo, esse comportamento vai moldando seus resultados de uma forma que você não percebe imediatamente. Você começa com boas intenções, decide investir e organizar sua vida financeira, buscar alternativas melhores para o seu dinheiro. No início existe até um certo entusiasmo, uma sensação de que finalmente as coisas vão mudar. Mas o problema é que, sem perceber, você não muda apenas o que faz. Você continua carregando a mesma forma de pensar. E é aí que tudo começa a se repetir. Enquanto você acredita que está evoluindo, tomando decisões melhores e construindo algo sólido, pode estar apenas repetindo padrões que te mantêm no mesmo lugar. E isso não acontece de forma brusca. Não existe um momento claro de queda. É um desgaste lento, quase invisível, onde o tempo vai passando e os resultados não acompanham o esforço. O ponto central, que quase ninguém entende, é que liberdade financeira não é apenas sobre quanto você ganha ou onde investe, mas sobre como você se comporta diante do dinheiro. Pequenas decisões feitas repetidamente constroem ou destroem todo o seu futuro financeiro. E quando essas decisões são guiadas por impulso, comparação, pressa ou falta de clareza, o resultado sempre tende a ser o mesmo: estagnação disfarçada de movimento. O mais preocupante é que, enquanto tudo isso acontece, a sensação interna é de progresso. Você sente que está fazendo algo, sente que está aprendendo, sente que está no caminho certo, mas sentir não significa estar. E é exatamente essa diferença que separa quem constrói patrimônio de quem apenas tenta. Neste vídeo, você vai entender não apenas o erro que está por trás desse ciclo, mas principalmente como ele se forma na sua mente, como ele influencia suas decisões e por que ele continua se repetindo mesmo quando você acredita que já mudou. Porque antes de mudar seus resultados, você precisa entender o padrão que está gerando esses resultados. E agora vamos direto ao ponto, porque o primeiro erro já começa muito antes do investimento em si. O erro silencioso que destrói sua liberdade financeira sem você perceber. Existe um comportamento que se esconde por trás da maioria das decisões financeiras ruins, e o mais perigoso é que ele não parece errado enquanto está acontecendo. Na verdade, ele dá a sensação oposta. Ele dá a sensação de que você está sendo ativo, responsável e até inteligente com o seu dinheiro. Mas é justamente essa sensação que mantém o problema vivo. Esse erro não está em escolher um investimento específico, nem em cometer um único erro isolado. Ele está no padrão de comportamento que você repete ao longo do tempo. Você começa algo com intenção de melhorar sua vida financeira, mas não mantém continuidade suficiente para que aquilo se transforme em resultado real. Então você muda, depois muda de novo. E mais uma vez, cada mudança isolada parece pequena, quase irrelevante. Mas quando somadas ao longo dos meses e anos, elas criam um efeito silencioso de quebra de consistência. E consistência é exatamente o elemento que transforma qualquer estratégia financeira em resultado real. Sem ela, até boas decisões perdem força. O mais perigoso é que, enquanto você muda de direção constantemente, você sente que está aprendendo mais, testando mais, evoluindo mais. Só que na prática, você está apenas reiniciando ciclos que nunca chegam ao ponto de maturação. E todo investimento precisa de tempo e permanência para mostrar resultado. Esse comportamento cria uma ilusão muito forte. A ilusão de movimento, você está sempre fazendo algo, sempre buscando melhorar, sempre ajustando sua rota, mas não existe profundidade suficiente em nenhum caminho para gerar crescimento acumulado. E sem crescimento acumulado, não existe construção de patrimônio. Com o tempo, isso gera uma realidade frustrante. Você olha para trás e percebe que se esforçou, tentou, estudou, acompanhou o mercado, mas os resultados não acompanharam o mesmo ritmo. E isso não acontece por falta de capacidade, mas por falta de continuidade estratégica. Esse é o erro silencioso, trocar consistência por movimento. Enquanto você continuar nesse padrão, o tempo vai trabalhar contra você.
não a favor. A falsa sensação de progresso financeiro. Existe um tipo de armadilha que não te faz perder dinheiro de forma imediata, mas te faz perder algo muito mais valioso, tempo. E quando o assunto é liberdade financeira, tempo é o ativo mais importante de todos. Essa armadilha é a falsa sensação de progresso. Você começa a investir, aprende novos termos, assiste conteúdos, ajusta pequenas coisas na sua rotina financeira e automaticamente começa a sentir que está evoluindo. Afinal, você está fazendo mais do que fazia antes, você está mais informado, mais atento, mais envolvido com o tema. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz com honestidade. Isso está realmente gerando resultado ou apenas sensação de evolução? O erro aqui é confundir atividade com progresso real. Estar ocupado com finanças não significa estar construindo riqueza. Mudar investimentos, estudar estratégias diferentes e acompanhar o mercado todos os dias pode te dar a impressão de movimento constante, mas isso não garante crescimento consistente. Na prática, o que define progresso financeiro não é a quantidade de ações que você toma, mas a continuidade e a direção dessas ações. Quando você está sempre mudando, ajustando e recomeçando, você cria uma ilusão de aprendizado constante, mas impede que qualquer estratégia tenha tempo suficiente para funcionar. Essa falsa sensação é perigosa, porque ela te tranquiliza. Ela reduz a urgência de mudança real. Você sente que está fazendo a coisa certa, então não questiona seus resultados com profundidade. E quando não existe questionamento, não existe evolução verdadeira. O mais crítico é que esse comportamento se reforça sozinho. Quanto mais você consome conteúdo e faz pequenas ações financeiras, mais você acredita que está avançando. Só que ao olhar o resultado final, nada realmente mudou na mesma proporção do seu esforço. E quando isso se repete por meses ou anos, você começa a normalizar um padrão silencioso de estagnação disfarçada de produtividade. Você não percebe que está parado, porque está sempre em movimento. Agora, existe um comportamento ainda mais destrutivo por trás disso, que impede você de consolidar qualquer resultado, mesmo quando você começa certo. O vício em começar e nunca consolidar. Existe um padrão que parece inofensivo no começo, mas que destrói completamente qualquer possibilidade de construção financeira consistente. O hábito de começar e não sustentar. No início ele até dá a sensação de progresso, porque você está sempre iniciando algo novo, sempre tentando uma abordagem diferente, sempre buscando melhorar. Mas existe uma diferença enorme entre começar e construir. Começar é fácil, o início traz energia, curiosidade e motivação. Você sente que agora vai dar certo, que encontrou algo melhor, que dessa vez será diferente, mas essa fase não dura. E quando a motivação inicial desaparece, entra um momento mais importante de qualquer processo financeiro. A continuidade, e é exatamente aí que a maioria falha. Você abandona antes de consolidar. Muda antes de ver resultado. Reinicia antes de entender o ciclo completo. E com isso, você nunca permanece tempo suficiente em nenhuma estratégia para que ela mostre o seu verdadeiro potencial. O problema não é a falta de oportunidades ou de conhecimento. O problema é a falta de permanência. Porque no mundo financeiro, o resultado não vem da intensidade inicial, mas da repetição consistente ao longo do tempo. Sem isso, qualquer tentativa vira apenas um ciclo de recomeços sem direção. E o mais perigoso é que cada recomeço apaga parte da confiança construída anteriormente. Você não percebe, mas começa a desacreditar nas próprias decisões. E isso cria um efeito ainda mais profundo. Você passa a buscar sempre algo novo porque nada parece funcionar por tempo suficiente. Esse comportamento cria uma ilusão de evolução, porque você está sempre aprendendo algo diferente. Mas na prática, você nunca permite que nada amadureça. E tudo que não amadurece não gera resultado sólido. Com o tempo, isso se transforma em um padrão automático. Sempre que algo fica difícil, lento ou sem resultados imediatos, você troca de direção. E assim, o ciclo nunca se completa. Existe algo ainda mais sutil que alimenta esse comportamento sem você perceber. Algo que transforma investimento em distração. Quando investir vira entretenimento e não estratégia. Existe um ponto em que o investimento deixa de ser uma construção séria e passa a se transformar em um tipo de entretenimento. E isso acontece de forma tão gradual que você não percebe a mudança acontecendo. Você apenas sente que está envolvido, que está aprendendo, que
que está por dentro do mercado. Mas na prática, algo essencial se perde nesse processo. Você começa a consumir conteúdo financeiro como quem consome informação para se distrair. Um vídeo leva ao outro, uma análise leva a outra opinião, uma estratégia leva a outra ideia. E tudo isso cria uma sensação constante de movimento mental, como se você estivesse evoluindo o tempo todo. Só que evolução não é consumo, evolução é aplicação consistente. O problema começa quando você substitui execução por consumo. Em vez de construir algo com base no que você já sabe, você continua buscando mais informações para se sentir mais preparado. E quanto mais você busca, mais difícil fica agir com convicção, porque sempre existe uma nova opinião que contradiz a anterior. Esse excesso de estímulo cria um efeito perigoso. Você sente que está aprendendo, mas não está consolidando nada. E quando nada é consolidado, nada se transforma em resultado real. O conhecimento fica solto, desconectado de ação. Investir deveria ser um processo mais silencioso do que parece. Mas quando vira entretenimento, ele começa a depender de estímulo constante. Você precisa sempre de algo novo, de uma nova análise, de uma nova oportunidade, de uma nova ideia. E isso te afasta daquilo que realmente importa. Consistência em um plano claro. E quanto mais você se acostuma com esse padrão, mais difícil fica voltar para a simplicidade da execução disciplinada, porque a execução não gera tanta emoção quanto o consumo de novas possibilidades, mas é ela que gera resultado. Esse comportamento, quando não controlado, abre espaço para outro fator ainda mais destrutivo, que não vem de fora, mas da comparação constante com outras pessoas. A armadilha da comparação financeira silenciosa. Existe uma influência invisível que muda completamente a forma como você enxerga o seu próprio progresso financeiro, a comparação com outras pessoas. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma explícita, não é algo que você decide conscientemente. Ela simplesmente acontece enquanto você consome conteúdo, observa resultados e acompanha a vida financeira de outras pessoas. De repente, o que parecia bom para você já não parece mais suficiente. O que antes era um avanço começa a parecer pequeno, e você nem percebe quando essa mudança de percepção aconteceu. Apenas sente uma insatisfação crescente com a sua própria realidade. O problema é que você começa a usar a vida financeira dos outros como referência para suas decisões. E isso é extremamente perigoso, porque você não conhece o contexto por trás daquilo que está vendo. Você não sabe o ponto de partida, o nível de risco, a estrutura, nem as escolhas que foram feitas ao longo do caminho. Mesmo assim, sua mente faz comparações automáticas. E essas comparações começam a influenciar suas decisões. Você muda estratégias, acelera processos, tenta copiar movimentos que não fazem sentido para sua realidade. E com isso, perde coerência no seu próprio plano. A comparação silenciosa gera um efeito psicológico forte, a sensação de estar atrasado, e quando você acredita que está atrasado, começa a tomar decisões apressadas. E decisões apressadas raramente são decisões consistentes. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas saem de estratégias que estavam funcionando. Não porque estavam erradas, mas porque pareciam lentas demais em comparação com o que outras pessoas mostram. E quanto mais você se compara, mais difícil fica reconhecer o seu próprio progresso. Você passa a enxergar apenas o que falta, nunca o que já foi construído. E isso cria um ciclo de insatisfação constante. Esse ciclo, quando não é interrompido, te leva a um erro ainda mais profundo, que é acreditar que sempre existe uma forma melhor de investir do que a que você já está usando. O erro de tentar acertar sempre, ao invés de construir sempre. Existe uma diferença fundamental entre quem tenta acertar o tempo todo e quem realmente constrói riqueza ao longo do tempo. E essa diferença não está no conhecimento técnico, nem na quantidade de oportunidades que cada um encontra. Está na mentalidade com que cada decisão é tomada. Quando você entra no modo de acertar sempre, cada escolha financeira passa a ter um peso enorme. Você sente que precisa encontrar o melhor investimento, o melhor momento, a melhor entrada, e isso cria uma pressão constante para evitar qualquer erro. O problema é que essa busca por perfeição paralisa ou gera decisões impulsivas, porque você nunca tem certeza suficiente para agir com tranquilidade. Na prática, essa mentalidade te afasta do que realmente gera resultado, repetição consistente de boas decisões ao longo do tempo. Porque no mundo financeiro,
Não é uma única decisão perfeita que constrói patrimônio, mas a soma de decisões razoáveis, mantidas com disciplina. Quem tenta acertar sempre vive em ciclos de dúvida, mudança e revisão constante. Quem constrói sempre aceita que nem todas as decisões serão ideais, mas entende que a continuidade é mais importante do que a perfeição. E existe um ponto psicológico importante aqui. Quando você tenta evitar erros a todo custo, você começa a agir com medo, e decisões guiadas por medo tendem a ser instáveis. Você entra tarde, sai cedo ou muda de direção antes da hora, apenas para se proteger de algo que talvez nem acontecesse. Já quem foca em construir entende que o tempo é parte do processo, e que consistência, mesmo com imperfeições, cria resultados muito maiores do que tentativas constantes de acerto absoluto. Esse erro é silencioso porque ele parece responsabilidade, parece cuidado, parece inteligência, mas na prática ele te impede de permanecer tempo suficiente em qualquer estratégia para que ela funcione de verdade. E quando você começa a entender isso, percebe que o verdadeiro problema não é errar, mas sim não sustentar o suficiente para que os acertos tenham impacto. E existe algo ainda mais acelerador nesse comportamento que faz com que você queira resultados antes do tempo e acabe prejudicando todo o processo. A sabotagem causada pela pressa por resultados. Existe uma urgência silenciosa que acompanha quase todas as pessoas que começam a investir a vontade de ver resultado rápido. No início, isso não parece um problema. Afinal, todo mundo quer melhorar de vida, ganhar mais dinheiro e conquistar liberdade financeira o quanto antes. Mas essa pressa, quando não é controlada, se transforma em uma das maiores causas de fracasso no longo prazo. Você começa com expectativas naturais de progresso. Mas quando os resultados não aparecem no ritmo esperado, surge uma frustração interna. E essa frustração muda completamente a forma como você toma decisões. O que antes era planejamento passa a ser ansiedade. O que era estratégia vira tentativa de acelerar o processo a qualquer custo. E é aqui que a sabotagem acontece. Você começa a mudar de direção antes da hora, abandona estratégias que ainda precisavam de tempo, ou assume riscos maiores tentando compensar a demora dos resultados. Tudo isso cria uma falsa sensação de controle, como se acelerar fosse resolver o problema. Mas na prática, apenas quebra o ciclo natural de crescimento. O problema é que construção financeira não responde à urgência. Ela responde ao tempo e à consistência. E quando você tenta forçar o processo, você interrompe justamente o que mais precisa funcionar. A continuidade. A pressa faz você olhar para o curto prazo como se ele fosse mais importante do que o processo inteiro. E isso distorce suas decisões. Você começa a julgar estratégias não pelo potencial real, mas pela velocidade com que elas entregam um resultado visível. E assim, você troca a construção por reação. Esse comportamento é perigoso porque ele parece ativo. Você sente que está fazendo algo para melhorar a sua situação, mas na realidade está apenas reagindo à ansiedade de não ver progresso imediato. E existe algo ainda mais invisível por trás disso, que influencia diretamente os seus resultados, sem que você perceba, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo. O impacto invisível das pequenas decisões financeiras. Existe um erro que quase ninguém leva a sério, porque ele não parece importante no momento em que acontece. Ele não gera impacto imediato, não causa grandes perdas instantâneas e não chama atenção suficiente para ser corrigido rapidamente. Mas é justamente por isso que ele é tão perigoso, ele se acumula em silêncio. Estamos falando das pequenas decisões financeiras do dia a dia. Aquela escolha que parece irrelevante, um gasto que você justifica, uma exceção que você abre, um investimento que você adia, uma consistência que você quebra só dessa vez. Individualmente, nada disso parece suficiente para mudar sua vida financeira. Mas o problema nunca está em uma única decisão, e sim na repetição delas. Quando você repete pequenas decisões desalinhadas com seus objetivos, você começa a construir um padrão invisível. E esse padrão, ao longo do tempo, define completamente o rumo do seu dinheiro. Não são os grandes movimentos que mais impactam sua trajetória, mas o comportamento constante que você normaliza sem perceber. O mais perigoso é que essas decisões não exigem justificativa profunda. Elas parecem razoáveis no momento. Parecem pequenas concessões, merecidas até.
E isso faz com que você baixe a guarda. Você não percebe que está enfraquecendo sua disciplina financeira aos poucos, decisão após decisão. Com o tempo, isso cria uma distância entre o que você quer construir e o que você realmente executa. Você pode ter grandes objetivos, mas suas ações diárias contam outra história. E essa divergência é o que impede o crescimento consistente. O impacto não é imediato, mas é acumulativo. E quando você finalmente percebe, já existe um histórico de pequenas escolhas que moldaram seu resultado atual. Não foi um evento isolado, né? Foi um padrão repetido. E esse padrão fica ainda mais forte quando você não tem um destino claro definido, porque sem direção, qualquer decisão parece aceitável no momento. O perigo de investir sem um destino claro. Existe um dos erros mais ignorados no mundo das finanças, e ele não está relacionado ao tipo de investimento, nem à estratégia escolhida. Ele está na ausência de direção. Investir sem um destino claro é como caminhar rápido, sem saber para onde está indo. Você se movimenta, mas não necessariamente se aproxima de algo concreto. No começo, isso nem parece um problema. Você começa a investir, sente que está fazendo a coisa certa, vê pequenas mudanças na sua rotina financeira e acredita que isso já é suficiente. Mas, sem um objetivo definido, cada decisão passa a ser baseada no momento, não em uma construção estruturada. E quando não existe destino, qualquer caminho parece aceitável. Você muda de estratégia com facilidade, aceita novas ideias sem critério e ajusta seus investimentos conforme o que parece mais interessante naquele instante. Isso cria uma falsa sensação de flexibilidade, mas na verdade é falta de direção. O problema é que sem um objetivo claro, você não consegue medir progresso real. Não sabe se está avançando, se está estagnado ou se está apenas girando em torno das mesmas decisões. Tudo se torna subjetivo. E quando tudo é subjetivo, qualquer sensação de evolução parece válida, mesmo quando não há crescimento real. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas trabalham, investem, se esforçam por anos, mas não conseguem construir algo sólido. Não é falta de esforço, é falta de direção concreta que organize o esforço. Sem destino, você reage. Com destino, você constrói, e essa diferença muda completamente a forma como você lida com dinheiro, risco e tempo. E existe algo ainda mais sutil que acontece quando você não tem clareza sobre o seu caminho financeiro. Algo que faz com que você confunda movimento com oportunidade. A confusão entre oportunidade e distração financeira. Existe um erro que parece inteligente à primeira vista, mas que na prática destrói a consistência de qualquer construção financeira. Confundir oportunidade com distração. Nem toda nova ideia, investimento ou tendência que aparece na sua frente é algo que você deveria considerar. Mas sem um filtro claro, tudo começa a parecer relevante. Você vê algo novo, promissor, comentado por muitas pessoas, e automaticamente surge a sensação de que você pode estar perdendo algo importante. Isso cria uma urgência interna, como se não agir naquele momento fosse um erro. E é exatamente assim que você começa a sair do seu foco principal. O problema não está em reconhecer oportunidades, mas em não saber diferenciar o que é alinhado com sua estratégia do que é apenas ruído momentâneo. Quando tudo parece oportunidade, nada realmente tem prioridade. E sem prioridade, você começa a dividir sua atenção entre muitas direções ao mesmo tempo. Essa divisão é o que enfraquece sua construção financeira. Porque cada vez que você muda o foco, mesmo que por pouco tempo, você interrompe o processo de consistência. E consistência interrompida deixa de gerar resultado acumulativo. O mais perigoso é que essa confusão ela é reforçada pelo ambiente. Informações chegam o tempo todo, novas possibilidades aparecem constantemente, e isso cria a ilusão de que você precisa estar sempre atualizado para não ficar para trás, mas na prática esse excesso de estímulo te afasta de decisões profundas e bem estruturadas. Com o tempo, você começa a trocar construção por exploração. Em vez de aprofundar em algo que funciona, você passa a testar constantemente novas possibilidades. E isso cria um ciclo de movimento sem consolidação. E quando isso se torna padrão,
existe um efeito ainda mais forte que começa a influenciar suas decisões sem que você perceba, fazendo você seguir o comportamento da maioria sem questionar se aquilo realmente faz sentido para você. O efeito manada disfarçado de estratégia. Existe um comportamento que influencia decisões financeiras, de forma tão sutil que muitas pessoas acreditam que estão sendo racionais, quando, na verdade, estão apenas seguindo o fluxo coletivo. Esse comportamento é o efeito manada, e ele raramente se apresenta como algo irracional. Pelo contrário, ele costuma vir disfarçado de estratégia inteligente. Você vê muitas pessoas fazendo a mesma coisa, obtendo resultados aparentes, comentando sobre os mesmos investimentos, e isso cria uma sensação automática de confiança. Afinal, se tanta gente está seguindo o mesmo caminho, deve haver alguma lógica ali. E é exatamente assim que decisões deixam de ser individuais e passam a ser influenciadas pelo comportamento do grupo. O problema é que o comportamento coletivo não considera sua realidade específica. Ele ignora seu momento financeiro, seus objetivos, seu nível de tolerância ao risco e sua estratégia de longo prazo. Mesmo assim, ele começa a influenciar suas escolhas de forma silenciosa. Quando você segue a maioria, você não está necessariamente errando, mas está abrindo mão da análise própria. E quando isso acontece repetidamente, sua estratégia deixa de ser sua e passa a ser uma adaptação constante ao que está em alta no momento. Esse tipo de decisão cria instabilidade, porque o que funciona hoje para o grupo pode não funcionar amanhã, e quando isso muda, você muda junto. Isso faz com que sua trajetória financeira fique dependente do comportamento externo, e não de uma estrutura interna sólida. O efeito manada também gera um outro problema, a sensação de segurança falsa. Você sente que está mais protegido porque está fazendo o que muitos estão fazendo, mas na prática, você apenas compartilha o mesmo risco coletivo, sem ter controle real sobre ele. E quanto mais você se baseia nisso, mais difícil fica desenvolver uma visão própria e consistente sobre dinheiro. E sem visão própria, você não constrói patrimônio, apenas participa de movimentos temporários. E existe um ponto ainda mais profundo nesse comportamento, que acontece quando sua realidade financeira entra em conflito direto com seus hábitos diários, criando um desequilíbrio que trava qualquer crescimento consistente. A desconexão entre renda, hábito e investimento. Existe um problema silencioso que impede muitas pessoas de avançarem financeiramente, mesmo quando elas estão ganhando dinheiro e tentando investir. Esse problema não está na falta de renda em si, mas na falta de alinhamento entre o que você ganha, o que você faz com o que ganha e o que você espera construir no futuro. Quando esses três elementos não estão conectados, sua vida financeira se torna instável. Você pode até aumentar sua renda ao longo do tempo, mas se seus hábitos continuam os mesmos, o dinheiro simplesmente se ajusta ao seu padrão de vida. Ele entra e sai com a mesma velocidade, sem gerar acúmulo real. O investimento, nesse cenário, acaba virando algo secundário, quase improvisado. Você investe quando sobra, ajusta quando aperta, interrompe quando surge uma necessidade. Isso faz com que o investimento nunca se torne uma estrutura sólida, apenas uma ação ocasional. O problema central é que renda sem hábito não sustenta crescimento, e hábitos sem estrutura não sustenta investimento. Quando essas partes não estão alinhadas, você vive em um ciclo onde o dinheiro nunca encontra estabilidade suficiente para crescer de forma consistente. E isso cria uma sensação confusa. Você trabalha, se esforça, busca melhorar, mas não vê o resultado proporcional. Isso não acontece por falta de capacidade, mas porque cada parte da sua vida financeira está seguindo uma lógica diferente. Enquanto sua renda pode estar tentando crescer, seus hábitos podem estar puxando para manutenção e seus investimentos podem estar sendo tratados como algo opcional. Essa falta de integração é o que impede a construção de patrimônio real. Quando você não percebe isso, acaba acreditando que precisa ganhar mais dinheiro para resolver o problema. Mas muitas vezes, o problema não está no quanto entra, e sim no quanto permanece e como ele é direcionado. E existe um fator ainda mais profundo que influencia diretamente essa desconexão, algo que não aparece nos números, mas aparece em cada decisão emocional que você toma com o dinheiro. O erro de ignorar o comportamento emocional no dinheiro. Existe uma crença muito comum no mundo das finanças
que diz que dinheiro é apenas lógica, apenas números, apenas estratégia, mas essa é uma meia-verdade perigosa. Na prática, a maior parte das decisões financeiras não é tomada pela razão, e sim pelo comportamento emocional que você nem sempre percebe. Você pode ter conhecimento, pode entender o que deveria fazer, pode até ter um plano claro, mas quando emoções entram em cena, medo, ansiedade, pressa ou euforia, suas decisões mudam. E muitas vezes mudam sem que você perceba o momento exato em que isso aconteceu. O medo faz você recuar antes da hora. A ansiedade faz você acelerar o que deveria ser lento. A euforia faz você assumir riscos que não fazem parte da sua estratégia. E tudo isso acontece de forma automática, como respostas emocionais que parecem decisões racionais no momento. O problema é que ignorar isso cria uma falsa sensação de controle. Você acredita que está falhando por falta de estratégia, quando na verdade está sendo guiado por reações emocionais repetitivas. E enquanto isso não é reconhecido, o padrão continua se repetindo. O comportamento emocional tem mais impacto no resultado financeiro do que a maioria das pessoas imagina. Ele influencia quando você entra, quando você sai, quando você insiste e quando você desiste. E cada uma dessas decisões molda diretamente o seu resultado final. Quando você não entende esse fator, você tenta corrigir problemas externos, mudando investimentos, mudando estratégias, buscando novas abordagens, mas o padrão interno continua o mesmo, e por isso o resultado não muda. E existe um ponto ainda mais sutil nesse processo, onde o excesso de informação começa a atrapalhar mais do que ajudar, criando confusão em vez de clareza. A ilusão de que mais informação gera melhores decisões. Existe uma ideia muito comum no mundo das finanças que parece lógica, mas nem sempre funciona na prática. Quanto mais informação você tem, melhores serão suas decisões. Isso cria um comportamento quase automático de buscar mais conteúdo, mais análises, mais opiniões e mais estratégias, como se isso fosse trazer clareza absoluta. No começo, isso até parece funcionar. Você aprende mais, entende mais, se sente mais preparado, mas chega um ponto em que o excesso de informação começa a ter o efeito contrário. Em vez de clareza, você começa a sentir confusão. Em vez de confiança, você começa a sentir dúvida constante. Isso acontece porque informações demais sem aplicação geram ruído. Você começa a ver opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, estratégias que se contradizem, resultados que não seguem o mesmo padrão, e isso faz com que sua mente perca referência do que realmente faz sentido para você. O problema não é aprender mais, mas não transformar o que você aprende em prática consistente. Quando isso não acontece, o conhecimento fica acumulado, mas desconectado da realidade. E quanto mais desconectado, mais insegurança ele gera. Essa insegurança leva a um ciclo perigoso. Você estuda mais para se sentir seguro, mas quanto mais estuda, mais inseguro se sente. E isso trava a tomada de decisão. Você começa a adiar, revisar, mudar de ideia, sempre esperando por uma certeza que nunca chega. Na prática, isso faz você perder o que mais importa no processo financeiro: continuidade. Porque enquanto você busca a melhor decisão possível, você deixa de sustentar decisões boas o suficiente por tempo suficiente para gerar resultado. E existe um ponto ainda mais crítico nesse cenário, onde a falta de estrutura faz com que todo esse conhecimento se perca no dia a dia, sem nunca se transformar em crescimento real. O custo invisível de não ter um sistema financeiro pessoal. Existe um tipo de problema financeiro que quase ninguém percebe no dia a dia, porque ele não aparece como uma perda clara, nem como um erro específico. Ele aparece como um padrão de desorganização contínua. É o custo de não ter um sistema financeiro pessoal. Quando você não tem um sistema, cada decisão financeira vira um evento isolado. Você decide investir quando lembra, economiza quando sobra, gasta quando sente vontade e ajusta sua vida financeira apenas quando algo aperta. Isso cria uma dinâmica totalmente reativa, onde nada é guiado por estrutura, apenas por circunstâncias. No início, isso parece funcionar porque o dinheiro ainda está circulando, mas com o tempo você percebe que não existe evolução consistente. Você até melhora em alguns momentos, mas depois volta ao ponto anterior. E isso se repete indefinidamente. O problema central
é que sem sistema, você depende da sua disciplina emocional todos os dias. E disciplina emocional não é estável o suficiente para sustentar crescimento financeiro contínuo. Em dias bons, você faz o certo. Em dias ruins, você quebra o padrão. E essa inconsistência, ela impede qualquer construção sólida. Um sistema financeiro não é sobre complexidade, é sobre repetição estruturada. É sobre transformar decisões em rotina e não em esforço constante. Quando isso não existe, cada mês começa do zero, sem aproveitar o progresso anterior. Isso gera uma sensação frustrante. Você trabalha, ganha dinheiro, tenta melhorar, mas não sente evolução proporcional. E isso não acontece por falta de esforço, mas por falta de estrutura acumulativa. Sem sistema, você depende de motivação. E motivação é instável demais para sustentar a liberdade financeira. Por isso, mesmo com boas intenções, os resultados continuam irregulares. E existe um ponto ainda mais importante, onde tudo muda de direção. Quando você deixa de reagir ao dinheiro e começa a construir com intenção clara e constante, a virada de chave é pensar como construtor de patrimônio. Existe um momento em que a forma como você enxerga o dinheiro muda completamente. E essa mudança não vem de uma informação nova, nem de um investimento específico, mas de uma nova forma de pensar. Você para de agir como alguém que apenas tenta melhorar a própria situação financeira e começa a agir como alguém que está construindo algo sólido ao longo do tempo. A maioria das pessoas entra no mundo financeiro com a mentalidade de resultado rápido. Elas querem ver crescimento, querem sentir progresso, querem que o dinheiro comece a trabalhar imediatamente a favor delas. Mas quem realmente constrói riqueza entende que o processo não é imediato, é acumulativo. Quando você pensa como construtor, suas decisões deixam de ser isoladas. Cada escolha passa a ter um propósito dentro de uma estrutura maior. Você não investe apenas por investir. Você investe para fortalecer um sistema que cresce com o tempo. Isso muda completamente a forma como você lida com paciência, disciplina e consistência. Nesse ponto, você começa a entender que não existe decisão única que transforma a sua vida financeira de forma instantânea. O que existe é um conjunto de pequenas decisões repetidas com direção clara. E é isso que separa quem tenta ganhar dinheiro de quem constrói liberdade financeira. Essa mudança de mentalidade também altera sua relação com erros e acertos. Você deixa de buscar perfeição e começa a buscar continuidade, porque entende que o que constrói patrimônio não é acertar sempre, mas permanecer no processo tempo suficiente para que os acertos tenham impacto acumulado. Quando essa visão se estabelece, você para de reagir ao mercado e começa a agir com base em um plano. E isso reduz drasticamente o impacto de emoções, distrações e comparações externas. E existe um princípio simples, mas extremamente poderoso, que quando aplicado com consistência, acelera tudo isso de forma natural e sustentável. O princípio da simplicidade que multiplica resultados. Existe uma ideia que parece contraintuitiva no mundo financeiro, mas que separa quem constrói de quem apenas tenta. A simplicidade quase sempre vence a complexidade no longo prazo. Isso acontece porque, quanto mais complexo o seu sistema, mais difícil ele se torna de manter consistente ao longo do tempo. No início, estratégias complexas podem parecer mais inteligentes. Elas dão a sensação de controle, de sofisticação, de que você está fazendo algo avançado, mas na prática, quanto mais elementos existem em uma estratégia, maior a chance de você se perder, abandonar ou ajustar constantemente. A simplicidade resolve isso porque reduz o atrito das decisões. Quando você tem um sistema simples, você não precisa pensar tanto para agir. Você não precisa reavaliar tudo o tempo todo. Você apenas executa com consistência. E é exatamente isso que cria resultados acumulados. No mundo dos investimentos, o que realmente gera crescimento não é a quantidade de movimentos que você faz, mas a capacidade de repetir bons movimentos por tempo suficiente. E a repetição só acontece quando o processo é simples o bastante para ser sustentável. A complexidade também aumenta a interferência emocional. Quanto mais variáveis existem,
mais dúvidas surgem. E quanto mais dúvidas surgem, mais difícil fica manter a disciplina. Já a simplicidade reduz essas interferências e cria estabilidade. Quando você simplifica sua abordagem financeira, você deixa de buscar constantemente o melhor cenário e começa a construir com o cenário possível. E isso muda completamente sua relação com o tempo, porque você para de interromper o processo toda hora. Com o tempo, você percebe que não precisa de tantas estratégias diferentes, nem de tantas mudanças, nem de tantas análises. Você precisa de consistência aplicada ao básico bem feito. E existe um ponto final que encerra toda essa jornada de forma direta e inevitável, onde a decisão deixa de ser técnica e passa a ser completamente pessoal. Ou você corrige agora ou paga o preço depois. Existe um momento em que tudo o que foi dito até aqui deixa de ser apenas reflexão e passa a ser decisão. Porque no fim, não é sobre entender finanças, não é sobre conhecer estratégias e nem sobre ter acesso à informação. É sobre o que você faz com tudo isso ao longo do tempo. Os padrões que você viu até aqui não destroem sua vida financeira de forma imediata. Eles não chegam com impacto repentino, não causam um único grande erro visível. Eles funcionam de forma muito mais silenciosa. Eles se acumulam e é exatamente esse acúmulo que define o seu resultado no futuro. A escolha real não é entre acertar ou errar ocasionalmente. A escolha real é entre continuar repetindo comportamentos que te mantêm no mesmo lugar ou começar a construir uma direção consistente, mesmo que imperfeita. Porque o tempo não negocia, ele apenas passa e aquilo que você faz repetidamente hoje se transforma no resultado que você vai viver amanhã, independentemente da sua intenção. Muitas pessoas só percebem isso quando já investiram anos sem direção clara. Quando olham para trás e entendem que não foi falta de esforço, mas falta de consistência com consciência. E nesse ponto, o custo já não é mais só financeiro, é também de tempo perdido. A verdade é simples e direta. Ou você ajusta o seu comportamento agora, enquanto ainda existe margem para construir, ou o próprio tempo vai consolidar os resultados da forma que ele foi guiado até aqui. E não existe decisão neutra nesse processo. Continuar como está já é uma escolha, e toda escolha tem um preço.